Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de mais nada eu já quero me desculpar. Semana passada saiu o quinto episódio da série de Percy Jackson e eu acabei não trazendo a review pra vocês, mas é porque eu tava viajando. Vocês podem ver aqui que eu tô até um pouquinho mais pretinho, não sei se vai dar pra ver no vídeo. E na minha viagem eu não tinha como sentar e gravar pra vocês, falar o que eu achei. Então no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o review do quinto e do sexto episódio da série de Percy Jackson. Então sem mais enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. O quinto episódio já começa com o Grover e a Annabeth vendo as três parcas cortarem o fio da vida na frente deles. Então logo depois a Annabeth sente no coração dela de que o Percy ainda está vivo e eles vão atrás deles. E eles acabam encontrando o Percy saindo do rio e dizendo que eles precisam ir para Santa Mônica, que era o que o seu pai desejava, que ele iria encontrar o seu pai lá em Santa Mônica. E é nesse momento que a gente tem a primeira interação Perca-Beth propriamente dita, porque a gente vê a Annabeth dando um abraço muito forte no Percy de alívio, mostrando que ela estava extremamente preocupada com ele. E como eu disse no vídeo anterior, eu tinha certeza de que com tudo que vinha acontecendo eles não conseguiriam mais pegar nenhuma condução para uma outra cidade. E dito e feito, eles começam a andar sozinhos os três por uma estrada até o momento em que eles são abordados pelo deus da guerra, Ares. Ares então diz que existia um restaurante ali próximo, que ali eles iriam conversar melhor. Então o Ares se mostra completamente patetão, babaca, assim, engraçadinho, mesmo se importando com guerra, sabe? Eu particularmente gostei dessa personalidade do Ares, eu achei que ficou bem diferente, ele é bem extrovertido, meio burrão como ele tem que ser, mas ele, nas histórias ele não é tão engraçadão. E eu gostei dessa mudança e tudo mais. E você vê que ele se importa com qualquer tipo de briga, até uma discussão de Twitter. E é nesse momento que o Ares é o primeiro a mostrar as notícias que estão correndo por aí em relação ao Percy, falando que ele é um delinquente juvenil, de que ele está sendo um criminoso e tudo mais. E também mostra as entrevistas do Gabe Cheiroso, distorcendo e aumentando as histórias em relação ao Percy, fazendo com que ele seja tratado como um delinquente juvenil. Então Ares dá a missão para o Percy e para a Annabeth irem até o parque aquático do Aqualand e ir atrás do seu escudo, que ele precisava muito de seu escudo, mas que ele não tinha como ir buscar. E ele seguraria o Grover como refém para garantir de que os dois voltariam para buscar o seu amigo. Percy e Annabeth então vão até o Aqualand, que é o parque aquático construído por Hefesto, mas até esse momento eles não sabiam disso. Eles vão descobrir logo no começo, quando eles vão passar pela catraca, e a Annabeth percebe que a catraca é feita de bronze celestial e que ela funcionava de uma forma onde pessoas influenciadas pelo bronze celestial, como deuses, monstros e semideuses, ativariam a catraca e o Hefesto perceberia que alguém estava entrando no seu parque aquático. E enquanto o Percy e a Annabeth vão até o parque aquático, o Grover e o Ares acabam ficando no restaurante. E o Grover tenta de qualquer forma puxar assunto com o Ares para ver se ele consegue extrair algum tipo de informação, já que o deus da guerra é bem burro. Enquanto o Percy e a Annabeth vão explorando o parque aquático, eles vão conversando e tentando entender mais ou menos como funciona a relação amorosa dentro do Olimpo, já que é uma bagunça. Ares e Hefesto se odeiam. A Afrodite é casada com Hefesto, mas tem diversas vezes casos com o Ares. Mas Ares e Hefesto são irmãos, filhos de Zeus e Hera, que por sua vez também são irmãos, filhos de Cronos e Rhea. Então eles acabam chegando no túnel do amor, e lá quando eles entram no túnel do amor, começa a tocar What is Love do Hathaway. E lá eles veem toda a história de Hefesto, que foi rejeitado tanto por Hera, a sua mãe, quanto por Afrodite, sua esposa. E então, depois que acaba a história de Hefesto, que está sendo projetada nas paredes do túnel, eles são levados para uma câmara onde tem uma estátua de ouro ou bronze, não sei, segurando o escudo de Ares, e embaixo um trono de ouro. E esse trono foi um presente de Hefesto para sua mãe, Hera. E quando Hera se sentou, ela não conseguia mais se levantar. Então Hefesto revela que este presente tinha segundas intenções
que ele só liberaria a Hera caso Afrodite aceitasse se casar com Hefesto, e isso acaba acontecendo. Enquanto isso, Ares e Grover continuam conversando e Ares revela não gostar muito de crianças, mesmo aos seus próprios filhos. E Ares também revela que havia muitas pessoas no Olimpo que teriam motivos para roubar o raio de Zeus e iniciar uma guerra. E Grover continua tentando manipular Ares para tentar extrair o máximo de informações possíveis que ele acharia relevante. Percy e Annabeth acabam discutindo para ver quem sentaria no trono para tentar extrair o escudo de Ares, pois sentando no trono é que ativaria o dispositivo, toda aquela máquina, para assim poder liberar o escudo de Ares. Então Percy acaba relembrando Annabeth de que o motivo dele ter escolhido ela no início para ir junto com ele na missão era de que Annabeth seria a pessoa ideal para, caso fosse necessário Percy ser sacrificado, ela seria a pessoa que não hesitaria em sacrificar o Percy. E isso acaba convencendo a Annabeth a aceitar o Percy sentar no trono. Então a Annabeth acaba prometendo para o Percy de que ela não sairia do Olimpo sem a mãe dela, e ele pede para que ela volte depois de concluir a missão, volte lá para salvá-lo. Então quando o Percy começa a ser engolido, controlado por aquele ouro, ele começa a se tornar parte do trono, a Annabeth se desespera e ela esquece de tudo e tenta bolar uma estratégia, tenta mexer lá no todo equipamento do trono, da cadeira, para tentar salvar o Percy. Mas aí o Hefesto acaba aparecendo e revelando que era impossível, que ele mesmo havia forjado aquilo. Hefesto então acaba citando Atena, dizendo que a deusa estava decepcionada com a sua filha Annabeth, e que caso ela saísse sozinha com o escudo lá do parque aquático, Annabeth seria considerada uma heroína e faria com que a visão de sua mãe mudasse em relação a ela. Então Annabeth tenta abrir os olhos de Hefesto, dizendo que as ideias dos deuses estavam completamente distorcidas e que o Percy era completamente diferente daquilo. Então o Hefesto se solidariza com a Annabeth e com o Percy e livra o filho de Poseidon do trono encantado. Então ele também diz que ele não era igual aos outros deuses e que ele pensava exatamente igual ao Percy. E ele também finaliza dizendo que ele conversaria com a deusa Atena em relação a Annabeth. Então a nossa dupla de semideus volta para o restaurante com o escudo de Ares e devolve o escudo para o deus da guerra. Então Ares apresenta para eles o caminhão que levaria eles até Las Vegas para eles encontrarem Hermes, porque Hermes saberia como fazer com que os três entrassem no mundo inferior, no reino de Hades. Então, quando os nossos heróis estão prestes a embarcar no caminhão que levaria eles até Las Vegas, Ares começa a debochar de Percy e seu pai, o que deixa o Percy extremamente irritado, e ele peita o deus da guerra como se não houvesse amanhã. E quando eles entram no caminhão, o Grover revela que acreditava que Ares havia revelado quem havia roubado o raio mestre de Zeus. Eu gostei bastante desse episódio. Eu achei bem legal as mudanças, principalmente em relação ao parque aquático. Seria legal ver a TV Hefesto lá com o Percy e a Annabeth presos no barquinho e televisionando para todo o Olimpo. Seria legal, mas eu achei interessante essa mudança, mostrar a história do Hefesto, mostrar o quanto ele se sente incomodado com o que aconteceu com ele e tudo mais. E essa história do trono eu achei bem mais impactante, mais emocional, mais forte. Eu gostei bastante dessa mudança. Eu gostei bastante da relação Percy e Annabeth. Até então a gente não tinha nenhum indício de um perca-bet, de um chip deles, de uma relação mais próxima deles. E já desde o episódio passado, desde o quarto episódio, a gente já começou a ver essa evolução. E aqui a gente tem alguns momentos bem legais dos dois. Eu gostei bastante da relação dos dois. E eu acho esse casal tão foda que até naquela porcaria do filme o casal funciona. E aqui de novo também funciona, e nos livros eu não vou nem falar que é o melhor casal da literatura que eu já li. E se você não concorda comigo, o problema é seu, a opinião é minha. Inclusive eu já tô até imaginando os dois mais velhos numa adaptação de A Marca de Atena, de A Casa de Hades. Ai meu Deus. Já tô surtando aqui. E agora vamos falar do sexto episódio, que já começa com o Grover e a Annabeth e o Percy discutindo e começando a supor, teorizar, a acreditar que quem havia roubado o raio de Zeus era a Clarice. Então o Percy tem mais um daqueles sonhos bizarros dele, e dessa vez, diferente dos outros, que era uma voz conversando com ele, tentando manipular ele, dessa vez ele vê uma voz conversando com alguém, o suposto ladrão de raios, e essa voz seria supostamente a pessoa que ordenou quem roubasse o raio. E essa voz está dando o maior esporro no ladrão de raios, dizendo que ele já havia um substituto,
E ao que tudo indica seria o Percy. Após o Percy acordar desse sonho, eles discutirem sobre a Clarice ser possivelmente a ladra de raios. Eles tentam o contato com o acampamento Meio-Sangue para falar para o Kieran o que eles acreditavam de tudo que eles tinham ouvido de Ares e tentar parar a Clarice, tentar prender ela para tentar tirar mais informações. Mas eles acabam ligando para o acampamento Meio-Sangue e quem acaba atendendo é o Luke. E eles contam que eles suspeitavam da Clarice e tudo mais, mas quando o Percy acaba citando Hermes, o Luke fica muito irritado e fecha a conexão que eles tinham ali naquele momento. Então nosso trio chega em Las Vegas e libera todos os animais do caminhão na cidade ali, deixando a cidade completamente louca. E o Grover até fala que os animais voltariam em paz para os seus habitats, porque ele tinha dado uma bênção de sátiro para eles e eles conseguiriam voltar para a natureza tranquilamente. Então eles vão até o Cassino Lotus e, mais uma vez, os nossos heróis estão sabendo demais, mais do que deveriam, e eles resolvem o mistério com muita facilidade. Só de entrar no cassino eles já percebem que eles estão no covil dos comedores de Lotus e que eles não poderiam comer nada, porque a flor de Lotus faria com que eles esquecessem de sua missão e ficariam presos ali para sempre. Como o Percy é o único que ainda não conhecia Hermes, Annabeth sugere que ele vá com ela em busca do deus viajante, enquanto Grover fazia a mesma busca, mas dessa vez sozinho. E Annabeth diz para Grover que caso ele encontre Hermes, para que ele vá atrás dela para só assim depois conversar com o deus. E isso acaba deixando o Percy muito curioso, perguntando o que a Annabeth sabia de tão importante que o Grover não poderia conversar com Hermes. Então a Annabeth conta que ela já conhecia o Luke há muito tempo antes dela conhecer o pai dele, e ela acabou conhecendo a mãe dele, e a mãe do Luke tinha a visão clara, que é um humano que tem a capacidade de ver através da névoa, então ela enxerga tudo como deveria ser. E alguma coisa muito ruim acontece com a mãe do Luke, e o Luke culpa seu pai por tudo que aconteceu com ele e sua mãe. Então o Grover acaba encontrando o primeiro personagem exclusivo da série, chamado Augustus. Ele é um sátiro que também tinha o título de buscador e estava atrás do deus Pan. E quando o Grover encontra ele parece meio confuso, meio perdido ali, mas ele diz para o Grover que encontrou Pan, ou quase isso, ele sentiu a presença de Pan ali no Cassino Lotus. E então ele pede ajuda de Grover para terminar a sua missão na busca do deus Pan. E então o Percy acaba revelando para Annabeth que ele vinha tendo sonhos estranhos, então ele conta o último sonho que ele teve em relação ao ladrão de raios e quem pediu para que o raio fosse roubado. Ele suspeitando que ali fossem Hades e Clarice conversando. E então ele diz que aparentemente os dois estavam planejando algo muito maior do que apenas o roubo do raio. Grover questiona Augustus o que Pan estaria fazendo no Cassino Lotus, já que seria o lugar menos natural possível. Então neste momento tanto Grover quanto Augustus começam a sentir os efeitos da Lotus e eles começam a esquecer do que eles deviam fazer e do que eles estavam até conversando. Percy e Annabeth acabam encontrando o deus Hermes, que ao ver os dois já sabia exatamente o que os dois queriam. Hermes no começo parece ser um completo de um otário. Mas no momento em que Annabeth cita o Luke, Hermes muda completamente a sua atitude. E ela acaba contando para Hermes que o Luke o odeia por tudo que aconteceu com ele e sua mãe. Hermes então diz que se sente muito mal por Luke e por todos os outros seus filhos e por todos os outros semideuses. E ele diz que é muito ruim você amar alguém, mas saber que se vocês se aproximarem, cada um estaria machucando o outro. Então ele toca a mão do Percy e o Percy tem uma lembrança muito rápida de algum acontecimento que ele teve anos antes, porque mostra o Percy muito pequenininho ainda. Então ele tenta tocar a mão da Annabeth, mas a Annabeth é mais rápida que ele, acaba tirando a mão e ela fala que já lembrava muito bem do que tinha acontecido. Eu não entendi direito o que é esse poder, eu acredito que seja algum poder que faça a pessoa despertar uma lembrança traumática, alguma coisa assim. Porque o Percy fica incomodado, a Annabeth não quer ser tocada, então eu acredito que seja alguma coisa desse tipo. E a Annabeth fica muito brava com o deus e ela acaba abandonando ali a conversa que eles estão tendo. E então o Hermes acaba falando para o Percy que foi Poseidon quem aconselhou os deuses a não terem tanto contato com seus filhos. Então o Percy percebe que o que seu pai queria falar com ele em Santa Mônica devia ser extremamente importante, já que o seu próprio pai seria a pessoa que recomendou que os deuses não conversassem com os filhos, era o mesmo deus que queria conversar com ele. E é nesse momento que o Percy percebe que o tempo dentro do Cassino Lotus passa de uma forma completamente diferente por causa da flor de Lotus.
E então eles percebem que a flor de lótus estava sendo borrifada no ar e por isso eles não precisaram ingerir nenhuma flor para que eles passassem a sentir os efeitos, já que eles estavam presos ali há dias e para eles tinham passado poucos minutos. Então quando a Annabeth fugiu ali, saiu da conversa com o deus Hermes, ela acabou colocando seu boné e pegando a chave de Hermes, a chave do carro de Hermes. E assim eles poderiam fugir para Santa Mônica. Então Percy vê o Augustus, percebe que ele é um sátiro e vai atrás dele. E o Augustus está muito alterado e acaba fugindo. Mas o Percy consegue alcançar o Augustus. Então Percy e Annabeth acabam encontrando o Grover, jogando um joguinho virtual. E o Grover ainda não lembrava quem eles eram, qual era a missão deles, onde ele estava. Mas ele acaba aceitando porque o Percy cita a missão. E o Grover fica muito animado pela missão e decide ir atrás deles. Aqui tem uma cena que me tirou risadas genuínas, eu gostei bastante dessa cena, totalmente criada para a série, que é o Percy de 12 anos tentando dirigir um carro dentro do estacionamento e ele arregaçando tudo que ele vê ali em volta, ele não conseguindo controlar o carro direito. Realmente eu dei bastante risada na primeira vez que eu vi e eu gostei bastante. E finalmente quando eles conseguem sair com o carro do estacionamento, o carro automaticamente leva eles até a praia de Santa Mônica, onde o Percy deveria encontrar o seu pai. Mas como o Percy ficou muito tempo preso no Cassino Lotus, não pôde mais esperar ele, porque ele deveria reunir as suas tropas pela guerra eminente que estava se iniciando com o seu irmão Zeus. Então, quem vai ao lugar dele é a Nereida, um espírito mensageiro da água, que vai ao encontro até Percy, dizendo tudo isso, que o pai dele não pôde esperar, que a guerra estava se aproximando, ele deveria preparar o seu exército e suas tropas. Então, ela deixa o recado de seu pai dizendo que ele tinha falhado na missão e que ele deveria voltar para o acampamento Meio-Sangue. Então, o Percy disse que ele não voltaria, que a missão dele não tinha acabado, e que ele acreditava que Hades tinha coisas muito maiores do que a guerra que estava se aproximando, e que os deuses não tinham noção do que estava por vir ainda. Então a Nereida entrega para ele 4 pérolas que permitiam que ele voltasse do mundo inferior, e era para ele cumprir a missão dele e depois salvar a sua mãe. Vamos lá, tem muita coisa pra gente conversar sobre esse 6º episódio que eu adorei. Eu tô tentando contar todos os acontecimentos do episódio e só depois eu vim comentar as diferenças nos livros e tal. E eu não entendi a adição do Augustus. De verdade, não que ela tenha sido ruim, mas eu não acho que faz muito sentido, que fez muito sentido ali a presença do Augustus ali naquele momento. E ainda mais que o Grover só vai sentir a presença de Pan lá na Maldição do Titã, lá no 3º livro. Então, eu não sei se essa adição do Augustus foi para mostrar que existem vários sátiros atrás do Deus Pan e que é muito importante essa busca, essa missão de buscar o Deus Pan, e isso vai ser muito importante para o Grover no decorrer de todas as temporadas, mas eu não entendi direito. Não que como eu disse, eu não achei ruim, eu achei meio desnecessário, mas não impacta assim no decorrer do episódio, no desenrolar da série. Eu achei bem ok. Eu não falei no 5º episódio, mas eu vou falar aqui. Eu adorei a presença dos deuses, alguns deuses que não aparecem nos livros, que vão aparecer só mais pra frente nos livros, eles já apareceriam aqui no primeiro, como por exemplo o Hefesto, que eu não lembro nem se ele aparece nos 5 livros, eu não lembro direito, acho que ele só vai aparecer na luta final e tal, mas o Hermes aparece só no 2º livro, e eu gostei bastante de ter a adição desses 2 personagens, de dois deuses, né, 2 personagens importantes para a mitologia e tudo mais. Eu gostei bastante de ver eles já sendo apresentados. Muita gente se falava e pedia muito a presença da música da Lady Gaga, Poker Face, que foi talvez a cena que mais agrada todo mundo nos filmes de Percy Jackson, que são tremendamente criticados, mas a cena do Cassino Lotus junto com Poker Face deu uma ambientação muito legal e muita gente pedia para que essa música estivesse de volta agora na série. Na verdade, a gente não teve essa música, a gente teve a presença da música da Dua Lipa, chamada Levitating, que deu um ar legal, eu gostei bastante, deu a mesma ambientação, eu gostei. E agora eu vou falar um pouco da dublagem. Eu não tinha nada que criticar da dublagem até agora. Eu acho que a dublagem tá bem convincente, tá me agradando bastante. Eu gosto de assistir coisa dublada, então eu não acho ruim dublado. Sempre que eu tiver a oportunidade eu vou preferir assistir dublado. Mas na dublagem eles mudaram o Sabidinha, que o Percy sempre chamou a Annabeth, para Espertona. Eu não gostei dessa mudança. Eu achei
que eles poderiam ter mantido o Sabidinha. Eu acho mais fofo, eu acho que combina mais com os dois. E eu não sei se eles vão mudar isso mais pra frente, porque o Sabidinha e o Cabeça de Alga são dois apelidos que um dá pro outro. Apesar de ser meio pejorativo, é com um pouco de carinho ali que os dois, um tem com o outro. Então, eu acho que não casou legal. Eu gostaria que mais pra frente eles mudassem, começassem a chamar ela de Sabidinha. Eu acho que faz mais sentido com a personagem, com a personalidade do Percy e tudo mais. Eu gostaria muito de ver esse Sabidinha, não o Espertona. O Espertona não casou muito com a personagem, não com a personalidade dos dois, não. E por último, eu vou voltar a repetir esse problema que eu já falei, e não foi só eu que critiquei. A Jo, do canal Uma Geek Me Disse, também comentou isso no Instagram dela. Como tá fácil para os nossos protagonistas saberem onde eles estão, com quem que eles vão lidar, com quem eles estão lidando ali. Somente de entrar no cassino, o Grover já lembra do conto da Odisseia, ele já sabe tudo o que vai acontecer, o que eles têm que evitar e tudo mais. E aconteceu basicamente a mesma coisa com a Medusa e com a Equidna, que as duas já chegam se apresentando, falando quem são, qual que é o rolê ali. E eu acho que essa solução de problema, de mistério, tá muito jogada, tá muito fácil, tá... No livro é quase um mistério, eles demoram para se tocar com quem que eles estão lidando, com o que eles têm que fazer. Eu gosto muito mais dessa missão nos livros do que na série, que tá tudo sendo jogado na nossa cara sem precisar pensar, sem precisar... que os personagens já sabem tudo que tá acontecendo ali, parece que tá muito fácil. Mas é claro que essa é a minha opinião e agora eu quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da série de Percy Jackson. E já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like que me ajuda demais. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!